A paz do Senhor. Hoje eu vou comentar sobre como sentir a presença de Deus em nossas vidas. Como é maravilhoso a gente sentir a presença de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a paz de Deus em nossas vidas. Aleluia! Mas lembrando que a presença de Deus é só para quem nasceu de novo, é só para quem se tornou nova criatura, é só para quem se tornou novo homem, nova mulher. Aleluia! A presença de Deus em nossas vidas é o segredo do sucesso. Uma pessoa que não se converteu, que não nasceu de novo, é lógico que ela não vai sentir a presença de Deus em sua vida. E por ela não sentir a presença de Deus em sua vida, ela vai estar sempre errando, vai estar sempre cometendo pecados, erros, na qual desagrada ao Senhor. Agora a pessoa que tem a presença de Deus em sua vida, que tem o Espírito Santo de Deus em sua vida, ou melhor, que é cheia do Santo Espírito de Deus, como nos aconselhou o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 18, para os crentes em Jesus Cristo buscarem serem cheios do Espírito Santo de Deus. E quando este cristão está cheio do Espírito Santo de Deus, é a coisa mais maravilhosa que podia acontecer na vida desse cristão, porque ele, estando cheio do Espírito Santo de Deus, ele estará sempre vencendo o pecado, os caminhos errados, as pessoas erradas, as práticas erradas, porque Deus está na vida dele. Aleluia! Em João capítulo 14 e versículo 21, Jesus Cristo disse: eu me manifesto na vida daquele que me aceitar. Aleluia! Aí você me pergunta: irmão Fabiano, mas como faço para ser cheio de Deus? Como faço para sentir a presença de Deus? Uma das coisas é orar. Porque quando oramos, estamos falando com Deus. E quando oramos, estamos sentindo a presença de Deus. Aleluia! Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Paulo disse para os cristãos orarem sem cessar, sem parar. Não importa o que aconteça em nossas vidas, seja coisas boas ou ruins, a palavra de Deus nos manda orar assim mesmo. A Bíblia nos dá exemplo de grandes homens e mulheres de Deus de oração. E a oração é o segredo do sucesso da vida do cristão, da vida da cristã. Aleluia! Então, quer sentir a presença de Deus? Ore. Tenha uma vida de oração regularmente. Cristão que não ora regularmente, ou ora uma vez por semana ou duas, como vai ser cheio de Deus, da presença de Deus? Agora, aquelas pessoas que não se converteram, que não nasceram de novo, é lógico que elas não têm vida de oração. E isso é muito ruim para a vida delas. Elas correm perigo. Porque quando oramos, Deus nos ouve e sentimos a presença de Deus. Porque o Espírito Santo nos inspira a orarmos, a buscarmos a Deus em oração. Então, vida de oração, eu aconselho. Tenha vida de oração. E pode ter a certeza que você vai sentir a presença de Deus. Cristão que não ora está com defeito. Outra coisa também para você sentir a presença de Deus é o jejum. Em Mateus 6, Jesus falou um pouquinho sobre o jejum. Em Isaías 58, ali Deus fala, através do profeta Isaías, o jejum que Deus se agrada. Logo eu vou fazer um vídeo falando somente sobre o jejum. Porque quando o cristão jejua, além de ele manter o seu corpo saudável, o jejum faz com que ele quebre a sua carne, fazendo com que isso ele fique mais no espírito
do que na carne. Mas lembrando que o jejum, biblicamente, ele sempre foi feito para propósitos. Temos alguns exemplos na palavra de Deus de pessoas que fizeram o jejum, e sempre para algum propósito. Então, o jejum também faz com que você sinta a presença de Deus. Aleluia. Também, para você sentir a presença de Deus, é quando você lê e estuda a santa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Porque quando lemos a Bíblia Sagrada, é o próprio Deus falando conosco. Porque 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, a Bíblia ela foi escrita por homens, mas homens inspirados por Deus, inspirados pelo Santo Espírito de Deus. Então a palavra de Deus é a boca de Deus falando ao homem. Então, eu recomendo Bíblia Sagrada. Este é também o segredo do sucesso da vida do homem, da vida da mulher. Porque quando lemos a palavra de Deus, a gente aprende sobre a verdade, a gente aprende sobre a vontade de Deus, sobre a vida do homem, sobre a vida da mulher. E lembrando que a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. A palavra de Deus é que mantém o cristão vivo espiritualmente. Cristão que não lê a Bíblia também está com defeito. A palavra de Deus ela deve ser lida todos os dias, todas as semanas, todos os meses, até o fim da vida deste cristão. Aleluia. A palavra de Deus ela deve ser conhecida, ela deve ser amada e muito mais praticada. O cristão verdadeiro é aquele que tem a Bíblia Sagrada em sua casa e que a lê e ama o que está escrito nela e pratica o que está escrito nela. Este é o cristão verdadeiro que Deus aceita, que Deus aprova. Então, para você sentir a presença de Deus, também é através da Bíblia Sagrada. Aleluia! Você também sente a presença de Deus quando você prega a palavra de Deus, quando você anuncia a palavra de Deus, quando você evangeliza, quando você proclama a santa palavra de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17, diz Paulo que Deus te fortalece e te assiste quando você prega a palavra dele, quando você fala da Bíblia, quando você fala de Jesus. Aleluia! Olha que maravilha! Você que é um pregador da palavra de Deus, você que é uma pregadora da palavra de Deus, você que evangeliza, que fala de Jesus, que fala de Deus, que fala da Bíblia, através das redes sociais, ou nas praças, nas ruas, nas casas, dentro de um templo. Aqui Paulo diz que quando você abre a sua boca para falar das maravilhas de Deus, o próprio Deus ele te assiste e te fortalece para pregar a palavra dele. Aleluia! Como é maravilhoso ser profeta, meus irmãos, minhas irmãs. Quando eu me converti há quase 8 anos atrás, eu pedi a Deus, Senhor, me levanta como profeta nessa terra. Aleluia! E hoje eu estou aqui. Vai fazer quase 1 ano que estou fazendo vídeos e postando no YouTube. Aleluia! E é algo que eu gosto muito de fazer. Algo muito maravilhoso. Eu mesmo, fazendo vídeo sozinho, já senti muito forte a presença de Deus aqui dentro da minha casa. Quando homens de Deus vieram até a minha casa também para fazer vídeos, pregar no meu canal, eu também senti a presença de Deus muito forte através do irmão pregando a palavra de Deus. Aleluia! Então só para quem é pregador da palavra de Deus vai entender e vai concordar comigo com o que eu estou dizendo, de sentirmos a presença de Deus quando pregamos a palavra de Deus. E isso é muito bom. Isso nos renova espiritualmente. Isso nos dá força espiritualmente. E eu amo muito pregar a palavra de Deus. Eu amo muito, adoro muito falar de Jesus. E é algo que eu não quero parar nunca. E eu tenho a certeza que eu só vou parar no dia em que a trombeta do arrebatamento soar, ou quando eu partir dessa terra para uma melhor. Aleluia! Outra coisa para você, como sentir a presença de Deus também,
é quando congregamos. Quando você se reúne ou congrega com as pessoas que têm a mesma fé que você, que estão lá para cultuar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, para orarem, para ouvirem os louvores, os testemunhos. Ali também você sente a presença de Deus em lugares assim, por você estar no lugar certo, com as pessoas certas. Em Êxodo capítulo 20 e versículo 24 diz que Deus te abençoa ao congregar, quando você congrega ou quando você se reúne com outros irmãos. E eu te pergunto, como que você está se reunindo com outros irmãos da mesma fé? Regularmente? Uma vez por semana? Uma vez por mês? Não. Você tem que estar congregando regularmente. Porque você estar se reunindo com os irmãos da mesma fé regularmente vai te ajudar muito na tua caminhada. Você vai se sentir abençoado e você vai ser abençoado. Porque aqui Êxodo capítulo 20, versículo 24 nos prova isso, que Deus te abençoa quando você congrega. Então não perca a bênção, porque o próprio Deus está ali. E Jesus confirma isso em Mateus capítulo 18, versículo 20, quando Jesus disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aleluia! Então, quando 2 pessoas ou mais estão reunidas, estão juntas para ler a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus, para ouvir o que Jesus tem para nos falar, o próprio Jesus está ali. Ele confirmou isso. Aleluia! E por Jesus estar ali, é lógico que você vai se sentir abençoado. Você vai ser uma pessoa abençoada, privilegiada. Aleluia! Então busque um local aonde os irmãos da mesma fé leem e estudam a Bíblia, aonde eles têm tudo em comum. Aleluia! Ainda mais quando o dia se aproxima, como diz Hebreus 10, 25. Não abandone a sua congregação, os seus irmãos, a sua fé. Não abandone por nada. Não troque Jesus por nada. Não venda Jesus por nada. Não negue Jesus por nada. Continue sempre se reunindo com as pessoas certas, nos lugares certos. A importância de congregar é muito importante na vida do cristão. Lembrando que congregar não é mandamento, mas ele é bíblico. A igreja primitiva nos deixou o exemplo. Ele se reuniu nas casas, no templo, para ler e ouvir o que Deus tinha para falar para eles. Amém? Outra coisa que faz com que você sinta a presença de Deus é quando você vive uma vida que agrada a Deus. Quando você vive uma vida que Deus é glorificado através da tua vida, segundo Mateus capítulo 5, versículo 16. Você sente a presença de Deus quando você evita o pecado, quando você evita as coisas erradas, falar coisas erradas, praticar coisas erradas que vão desagradar a Deus. Então você agindo assim, vivendo uma vida que agrada a Deus, uma vida justa, piedosa, santa, você pode ter certeza que você vai sentir a presença de Deus, porque Deus está ali na tua vida. Você que age assim. Aleluia. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Aleluia. Quer sentir a presença de Deus todos os dias da tua vida? Seja como Jó. Seja uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus e que se desviava do mal. Aleluia. Temente a Deus porque ele acreditava em Deus. Se desviava do mal porque ele tinha temor a Deus. Era uma pessoa íntegra, reta, justa, verdadeira, perante a sociedade e perante Deus. Então que eu e você sejamos como Jó. Essas 4 qualidades que existiam na vida de Jó. E essas qualidades foi o que chamou a atenção de Deus na vida de Jó. Quer chamar a atenção de Deus? Quer sentir a presença de Deus? Seja como Jó. Seja uma pessoa íntegra, justa, reta, verdadeira, piedosa, santa, temente a Deus e se desvie do mal. Amém? Em Atos 10, uma pessoa também que nos deixou um grande exemplo
que era cheio da presença de Deus, que é o Cornélio. Cornélio se converteu realmente após a pregação do apóstolo Pedro. Cornélio e sua família receberam o Espírito Santo quando o apóstolo Pedro pregou para eles, falou para eles sobre Jesus Cristo. E uma das qualidades que também chamava a atenção de Deus na vida de Cornélio é que a Bíblia diz que Cornélio ele era um homem piedoso, temente a Deus, dava esmolas e era um homem de oração. Então olha só, quer sentir a presença de Deus? Seja uma pessoa piedosa, seja uma pessoa que teme a Deus, seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa que dê esmolas aos pobres, aqueles pobres que realmente precisam da sua ajuda. Amém? A presença de Deus é a melhor coisa que podia acontecer na vida do homem, na vida da mulher. A presença de Deus é ter a certeza que você está com a vida eterna garantida. Aleluia. Para você também sentir a presença de Deus, você deve evitar lugares e pessoas erradas. Leia aí na sua Bíblia os Salmos 1, verso 1 e 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. A Bíblia fala sobre jugo desigual. Quer sentir a presença de Deus? Ande com uma pessoa de Deus. Frequente os lugares aonde Deus é anunciado, aonde Deus se faz presente. Não quer sentir a presença de Deus? Então ande com uma pessoa errada, que não tem a mesma fé que você, que não é convertida. Não quer sentir a presença de Deus? Frequente lugares mundanos, baladas, festas mundanas, shows, estádios de futebol. Porque nesses lugares, como Deus não está ali, como esses lugares não são para glorificar a Deus, e não foram construídos para glorificar o Senhor, o nome de Deus, Deus não se faz presente. Então, quer sentir a presença de Deus? Evite o jugo desigual, comunhão desigual, andar com pessoas que não têm a mesma fé que você, frequentar lugares mundanos, errados, caminhos errados, práticas erradas. Isso não faz você sentir a presença de Deus. Sentir a presença de Deus também é você ler, ouvir, ou ver coisas que edificam a sua vida, que exaltam a Deus. Quer sentir a presença de Deus? Ouça hinos. Cante hinos da harpa cristã. Tem muitos hinos maravilhosos. Ouça louvores que glorificam a Deus, louvores espirituais. Ali, através disso, você vai sentir a presença de Deus. Quero sentir a presença de Deus? Veja coisas em relação ao céu, em relação à palavra de Deus, pregações, ensinos. Tudo aquilo que edifica a tua vida. Quer também sentir a presença de Deus? Leia livros cristãos, além da Bíblia. Livros gospel. Isso faz você sentir a presença de Deus. E sentir a presença de Deus é maravilhoso. O homem que não sente a presença de Deus, a mulher que não sente a presença de Deus, não tem como frutificar para o reino de Deus. E João Batista e o próprio Jesus Cristo falaram que a árvore, o cristão, que não der bons frutos, ele será cortado e lançado no fogo. Então, a pessoa que não sente a presença de Deus é porque ela não está buscando a presença de Deus. E ela não está sentindo a presença de Deus porque ela não busca, ela não dá o primeiro passo de buscar a Deus, de sentir a presença de Deus. Ou muitas vezes essa pessoa está sem forças. E é aí que mora o perigo. E Satanás se agrada muito com isso. Então, se você está passando por isso, sem força, sem vontade de ir para a igreja, de ler a Bíblia, de orar, peça a Deus que te dê força para você orar, para você se erguer, se levantar espiritualmente, para você fazer aquilo para Deus que tu fazia antes. Você pregava, você cantava, você falava de Jesus e hoje parou. Não consegue mais sentir a presença de Deus. Apocalipse 2:5 é a cura para quem está vivendo assim.
Leia Apocalipse 2 e versículo 5, que ali Jesus disse: arrependa-te e lembra-te de onde caíste, e volte às primeiras obras, senão virei a ti e tirarei o teu lugar do céu. Então, busca a presença de Deus. Você que já sente a presença de Deus regularmente, você que já busca a presença de Deus todos os dias, continua assim, meu irmão, minha irmã. Perseverança sempre. Não desista de buscar, de sentir a presença de Deus. Amém? Aleluia. Tiago, capítulo 4, versículo 8 diz: chegue-se a Deus, e Ele se chegará a ti. Aleluia. Mateus, capítulo 11 e versículo 28, disse Jesus: vinde a mim, todos os que estão cansados e desanimados. Você não consegue sentir Deus? Vá até Jesus. Chegue-se a Deus e Deus se chegará a ti. A presença de Deus se chegará a ti, com certeza. E eu assino embaixo que isso é verdadeiro. Busque Deus e Ele vai se fazer presente na tua vida. Deus vai te ajudar, vai te dar a força que você precisa, o ânimo que você precisa para vencer as adversidades que existem neste mundo, onde jaz no maligno, aonde Satanás é o príncipe deste mundo. Presença de Deus. Essa é a vontade de Deus para cada ser humano. Porque sem a presença de Deus, o homem não tem nada. O homem perdeu tudo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.